Um simples toque no interruptor traz luz, calor e energia. Mas capturar a força de um rio, controlar uma reação nuclear ou transformar a luz do sol em eletricidade não é nada fácil. A eletricidade nos torna mestres de nosso ambiente, mas muitos de nós não a consideramos assim. Sem ela, teríamos uma noção de como era a vida há mais de 150 anos, antes da energia transformar nossa sociedade e nossas vidas. Na metade do século XIX, um dia de trabalho era exatamente assim. O trabalho durava enquanto houvesse a luz do sol. O serviço era árduo e manual, na maioria das vezes sem ajuda de máquinas. A chegada da noite significava toque de recolher, longe dos perigos da escuridão penetrante. Nos próximos 150 anos, viveríamos em um mundo que nos dominaria e que se transformaria nisto. Um ambiente eletrificado que supre todas as nossas necessidades. Controlamos nosso clima, processamos informação e cuidamos da saúde com a energia que cruza centenas de quilômetros em redes de transmissão interligadas que percorrem todo o país. A corrente elétrica, o fluxo de elétrons carregados, influencia o modo como vivemos, ainda que a maioria de nós entenda pouco sobre seu funcionamento. Em 600 a.C., os gregos foram os primeiros a descobrir que a eletricidade estática podia ser gerada através do atrito do âmbar. Mas foi no século XVIII que Benjamin Franklin formulou a teoria de que a corrente elétrica poderia ser composta por partículas. Aproveitando esse fluxo de elétrons, inventores e donos de indústrias mais de um século depois criaram a base para o que se tornaria o colosso da geração de eletricidade, a usina de energia moderna. Pode ser uma fornalha que, após iniciada, consome uma quantidade imensa de carvão sem interrupção por anos. Ou uma usina nuclear, impropriamente localizada à beira do Oceano Pacífico. Uma usina que sozinha produz 20% da energia do sul da Califórnia. Ou então algo simples assim. Uma casa que gera mais energia do que consome e devolve o excedente à rede elétrica para uso público. Um novo modelo para o futuro das usinas de energia. Mas seja qual for o aspecto das usinas modernas, as bases de seu projeto e a integração na vida comercial e doméstica foram moldados há mais de 100 anos em um conflito entre dois gigantes da indústria e da invenção, Thomas Edison e George Westinghouse. O resultado da competição entre esses dois homens ditou a forma como a eletricidade seria gerada e transmitida. Mas a primeira batalha foi para levar iluminação às cidades dos Estados Unidos. Os primeiros sistemas de iluminação a gás das casas podiam ser perigosos. Não tinham válvula de fechamento, então, se a lâmpada saísse, o gás continuava se acumulando na casa, o que resultava em explosões. Em 1879, Thomas Edison inventou a primeira lâmpada incandescente para comercialização, com um filamento de alta resistência que brilhava quando aquecido por uma corrente baixa. Em seguida, projetou um sistema de distribuição completo de luz e energia. Em 4 de setembro de 1882, após atrasos e gastos excedentes, Edison abriu a primeira concessionária de energia, a Pearl Street Station, no coração do centro financeiro de Manhattan. Edison sabia que seu produto seria caro e que precisava atingir muitos clientes. Edison colocou a Pearl Street Station em Nova York, em 1882, para demonstrar que a tecnologia elétrica podia ser usada em larga escala. Não para apenas um consumidor, como grandes mansões e fábricas antigas, mas muitos consumidores. A escolha em usar tecnologia de corrente contínua na Pearl Street limitou o alcance de sua usina.
A maior desvantagem em usar corrente contínua, como nas usinas na época, era que não se podia transmitir energia para muito longe sem perder uma grande quantidade da corrente. Então, precisava de uma usina de energia a cada 1,5 km por toda a cidade. O principal concorrente de Edison, George Westinghouse, previu que o futuro da eletricidade seria a transmissão em longa distância. Westinghouse colocou sua empresa, Westinghouse Electric, para trabalhar no aperfeiçoamento de um sistema de corrente alternada que corre em ondas reversas que se propagam mais facilmente e com menos resistência nos fios de transmissão. O lado bom da corrente alternada é que podemos gerar energia em alta voltagem e depois diminuir para qualquer voltagem necessária. Então, podemos baixar até uma voltagem muito pequena, como a que alguém precisaria na iluminação de uma casa. Ou diminuir até uma voltagem um pouco mais alta que é utilizada em empresas ou indústrias. George Westinghouse adquiriu várias patentes importantes de correntes alternadas de Nikola Tesla, um inventor sérvio. Westinghouse reconheceu a genialidade de Tesla e trouxe o inventor para Pittsburgh para trabalhar com ele. Juntos formularam os componentes necessários para o sucesso da corrente alternada. Em 1887, George Westinghouse inventou uma medida para a corrente alternada. Ele imaginava que se fosse disponibilizar a corrente alternada comercialmente, teria que ter uma maneira de mensurar o que seria vendido aos clientes. A busca incessante de Westinghouse pela tecnologia de corrente alternada o colocou em conflito com Edison. Foi uma batalha de gigantes da tecnologia e da indústria. Thomas Edison contra George Westinghouse. Foi chamada de Batalha das Correntes. E foi essencial para que a tecnologia vencedora dominasse a indústria em um futuro que estava próximo. Com tanta coisa em jogo, não foi surpresa que a Batalha das Correntes tivesse um lado amargo. Edison convenceu as autoridades de Nova York a usarem o produto de seu concorrente, a corrente alternada, para executar homens condenados na prisão de Sing Sing. Eu acho que o golpe mais baixo tenha sido quando estavam procurando uma palavra para descrever isso. Hoje dizemos que uma pessoa é eletrocutada, mas na época não tinham uma definição. Thomas Edison sugeriu que usassem a palavra Westinghouseada, que o condenado fosse Westinghouseado, e obviamente isso incomodou muito George Westinghouse. Mas Westinghouse se concentrou nas indústrias e deixou os gracejos da opinião pública para o seu adversário. Em 1893, haveria uma grande feira mundial em Chicago e estavam reunindo propostas para iluminar a feira à noite, já que não havia outro evento em nenhum lugar do mundo com iluminação noturna. Westinghouse pediu $500 mil, metade do valor exigido por Edison, e conseguiu o contrato. Ele aproveitou a oportunidade para promover seu produto. Ele instalou uma usina de energia de corrente alternada completa que ficou exposta para todos verem. Tinha um quadro de distribuição de corrente alternada, o Westinghouse gigante, e o mais impressionante era que havia somente um operador. Um operador podia controlar todo o equipamento elétrico na Feira Mundial de 1893. 67 milhões de americanos e estrangeiros visitaram a Feira Mundial de Chicago de 1893. Tesla e Westinghouse queriam sair da feira com a boa ideia de quem ganharia a Batalha das Correntes. Tanto George Westinghouse quanto Nikola Tesla perceberam que era uma oportunidade de exibir o potencial da corrente alternada. Eles tinham um grande letreiro escrito Energia, que à noite recebia a corrente elétrica e pequenos raios de luz iluminavam a palavra. Após o grande sucesso, Westinghouse estava preparado para seu maior desafio, competir com Edison pelo direito de construir a maior usina de energia no mundo. George Westinghouse fez a primeira quadra de tênis iluminada em sua casa. Tinha 1.500 lâmpadas e sua própria usina de energia. As Cataratas do Niágara. Há centenas de anos, o homem sabe que a força de uma queda d'água pode ser convertida em energia mecânica, a energia para mover moinhos. Mas, por volta de 1880, houve uma discussão sobre se as quedas deveriam ser aproveitadas com essa tecnologia antiga ou transformada em eletricidade e transmitida às indústrias e pessoas que precisavam de energia. Se olhar para as cataratas do Niágara e seu potencial para gerar energia,
Era óbvio para muitos homens inteligentes naquela época que havia uma quantidade de energia tremenda nas águas das cataratas do Niágara. Se pudesse ser aproveitada, faria muito pela indústria. A Comissão Internacional do Niágara solicitou projetos dos principais engenheiros para fazer uma usina que pudesse transmitir eletricidade para as fábricas na cidade próxima de Buffalo. Foi uma grande oportunidade para o sistema de corrente alternada de George Westinghouse. Por fim, a decisão em escolher a corrente alternada, que podia ser levada a longas distâncias, através de linhas de transmissão desde a usina, estabeleceu o uso da corrente alternada. Entre 1892 e 1895, foi construído o túnel que desviaria a força do rio Niágara para as turbinas da usina. No verão de 1894, guindastes elétricos levaram as turbinas de 29 toneladas, as maiores construídas até então, até os fossos. As turbinas eram como lâminas de moinhos de vento, ativadas pela força das águas do Niágara. Quando a usina ficou pronta, a água fluiu para as baías e entrou em grandes canos verticais, com cerca de 2 metros de diâmetro, para mover as turbinas, que por sua vez giram rotores debaixo dos geradores. Dentro do gerador, um ímã gira criando um campo magnético que induz a carga elétrica para uma caixa com espirais de cobre. E assim, a eletricidade é produzida. Em 1896, a usina do Niágara começou a transmitir energia por 27 quilômetros até Buffalo, em Nova York. Mas foi só em 1901, na Exposição Pan-Americana da Feira de Buffalo, que o público presenciou uma amostra em grande escala das maravilhas da transmissão elétrica a longas distâncias. Para transmitir eletricidade à distância, os transformadores nas usinas aumentaram as cargas para 11.000 volts, 4 vezes a voltagem de uma usina de 1891 que Westinghouse havia construído. Dentro de um transformador, a carga elétrica passava por uma bobina, induzindo uma carga maior ou menor em uma bobina separada. A voltagem se multiplicava do número de voltas da bobina primária para o número de voltas da bobina secundária. O que os engenheiros da Westinghouse entendiam claramente era que as grandes usinas de energia, que podiam produzir grandes quantidades de eletricidade e servir muitas pessoas em uma grande área, precisavam usar transformadores para aumentar a pressão da eletricidade, para ser capaz de levá-la a longas distâncias. A usina do Niágara não serviu apenas como um projeto técnico, mas também como um modelo econômico que seria duplicado muitas vezes no século seguinte. Se construísse, seria usada. Neste caso, a indústria pesada se voltaria para essa fonte de energia confiável e barata. Havia um sujeito em Pittsburgh chamado Hall, que tinha um dos primeiros processos para a produção de alumínio usando eletricidade. Ele mudou sua empresa de Pittsburgh para as cataratas do Niágara, quando a energia se tornou disponível. Essa companhia continuou e mudou o nome para a Companhia de Alumínio da América, que hoje é a maior empresa de alumínio do mundo. Logo ficou claro que enquanto a eletricidade fluísse da usina do Niágara, a corrente alternada continuaria forte. Depois do Niágara, até Edison trocou a tecnologia de corrente contínua pela alternada. Eu acho que seria justo chamar George Westinghouse de o pai das usinas de energia modernas. Ele foi o catalisador. Foi a pessoa que teve o compromisso, por 10 anos, de juntar os recursos para tornar a corrente alternada bem-sucedida. Nas décadas seguintes, melhorias na engenharia elétrica das turbinas, geradores e transformadores levariam o homem a sonhar com uma fonte de energia movida a água maior e melhor. Este sonho se realizou na represa de Hoover, 40 anos depois da eletricidade fluir pela primeira vez no Niágara. Com 221 metros de altura, pesando 6,5 milhões de toneladas e formando um lago de 241 quilômetros, Hoover representou um grande aumento em comparação com o Niágara e ainda é uma das maiores represas do mundo. A voltagem de transmissão de Hoover com 287 mil volts demonstra o salto que houve na engenharia. Muitas pessoas comparam a represa de Hoover com as primeiras instalações das cataratas do Niágara. A diferença entre o Niágara do começo de 1890 e a represa de Hoover do meio dos anos 30 é a melhoria na tecnologia durante esse tempo. Geradores maiores e muito mais eficientes. E mais importante, sistemas de transmissão de alta voltagem ou alta pressão. A energia chegava a 27 quilômetros de distância das cataratas do Niágara no começo de 1890.
Em 1936 e 37, a energia que saía da represa de Hoover chegava a 400 quilômetros, até o sul da Califórnia. Nas décadas entre Niagara e Hoover, empresas de energia privadas prosperaram nos Estados Unidos. Não levou muito tempo para os donos das empresas perceberem que a consolidação era o único modo de lucrar numa indústria que exigia muito investimento em infraestrutura. Tom McCarter era o procurador-geral de Nova Jersey. Sua ideia, bastante original para a época, era traçar uma linha entre Nova York e a Filadélfia e comprar todas as empresas municipais de luz, gás e tração que existiam entre esses dois pontos. E com isso, ele foi capaz de gerar a massa crítica necessária para sair e começar a financiar a grande infraestrutura que seria necessária para construir o sistema elétrico. Foi também um grande passo para o crescimento da rede de transmissão. Maior número de usuários significava uma receita maior, e ampliar o serviço poderia bancar as despesas das linhas de transmissão, ligando várias usinas numa rede regional. Este sistema originou a rede de transmissão de energia interestadual, que hoje cobre milhares de quilômetros quadrados. Com a melhora na tecnologia de transformadores de voltagens mais altas, a eletricidade poderia ser enviada cada vez mais longe. Até 1903, a tecnologia era de mais de 100 mil volts, o que significava que a eletricidade podia ser levada a uns 240 quilômetros. No começo dos anos 20, a tecnologia já era de 220 e 230 mil volts. Qualquer coisa num raio de cerca de 480 quilômetros da usina de energia podia receber eletricidade. O grande trabalhador dessa rede é a subestação de transmissão, como esta perto de Athens, Georgia, onde é feito o trabalho de aumentar e diminuir voltagens. Nosso sistema de rede é baseado em cerca de 3 voltagens principais. E depois temos algumas voltagens menores para rotas curtas. Mas o sistema de rede é basicamente de 500 mil volts, 230 mil volts e 115 mil volts. O de 500 mil volts é um sistema interestadual. Ele viaja de estado para estado e há cerca de 5, 6 vias principais pelo estado. O sistema de 230 kV é parecido com o sistema de estradas americano. Possui mais rotas, mas ainda não é o que tem mais. O que tem mais é o de 115 mil, que é como um sistema estadual de estradas. Leva a energia de cidade para cidade, para todas as cidades pequenas e médias e para outras áreas, para alimentar cargas diferentes. Os transformadores nas subestações alteram as voltagens para que a eletricidade possa ser roteada para onde precisa ir. Estamos na frente de transformadores de 230 para 115 kV. Esta caixona aqui. O transformador converte a voltagem de 230 kV para 115 mil volts e então fornece força para o barramento 115, que é enviado pela rede de 115 kV. A eletricidade flui pelas linhas de força de 115 kV e vai diminuindo ao se aproximar de seu destino, as casas. Este é um transformador de distribuição típico que serve uma casa. As linhas de distribuição têm 12 mil ou 25 mil volts. Elas diminuem para 120 a 240 volts para alimentar uma casa, para o uso de televisões, luzes, eletrodomésticos de uso diário. Esse tipo de uso diário constitui a principal demanda por energia deste século, conforme o consumismo e o desejo de conforto crescem. Para atender às necessidades elétricas da sociedade, o serviço público construiu as usinas necessárias. Em 1984, o Brasil construiu a maior usina hidrelétrica do mundo, que fornece tanta energia quanto 13 reatores nucleares. Em 2.000 acres, no condado de Barstow, na Geórgia, fica a segunda maior usina de carvão dos Estados Unidos, a usina Bowen. Dirigida e operada pela Georgia Power, suas instalações produzem em 15 segundos toda a eletricidade que uma casa usa em um ano. Com exceção das hidrelétricas em estados ricos em água, a maioria da eletricidade dos Estados Unidos é gerada por usinas de carvão. Em seu apogeu, o carvão era tão abundante quanto as preocupações ambientais eram escassas. Os investimentos eram grandes e as usinas de carvão ficaram maiores e mais eficientes.
As usinas de energia foram de pequenas indústrias artesanais para usinas de energia gigantescas. Elas pegavam o ciclo do vapor e tiravam cada grama de energia possível, fazendo isso de um modo eficiente. Basicamente, o modo de gerar eletricidade era pegar a água e, no ciclo mais simples, apenas fervê-la e criar vapor. E depois o vapor era pressurizado com a quantidade de calor necessária e colocado numa turbina. A turbina é um ventilador simples que, com o vapor em alta pressão, gira e move um gerador. Mas este ciclo de vapor gerava desperdício. Era preciso 5 quilos de carvão para produzir a energia necessária para deixar uma lâmpada de 100 watts acesa por 1 hora. É uma quantidade significante de carvão. Hoje, com as mudanças tecnológicas, somos capazes de diminuir e usamos menos de 1 quilo de carvão para produzir a mesma quantidade de energia. Foi preciso uma combinação de disciplinas para se aumentar essa eficiência. Engenheiros das usinas ajudaram a melhorar o processo, aumentando a eficiência térmica, descobrindo como usar o carvão de um modo mais eficiente. Metalúrgicos trabalharam nos canos para aumentar as temperaturas. O pessoal dos alimentadores se esforçou para produzir quantidades enormes de pressão. Tudo isso para fornecer energia a uma população em crescimento e indústrias que precisavam de mais força. Os engenheiros chamaram essa demanda de carga, e essa carga mudava de acordo com a estação e a hora do dia. A carga é a demanda elétrica de nosso sistema. Se você ligar uma lâmpada, isto gera uma carga para nosso sistema. Gera uma demanda para o uso da eletricidade. O uso de energia sobe drasticamente durante o dia, especialmente hoje em dia com o ar-condicionado. Então temos uma carga baixa às 8 da manhã. Ela cresce bastante no período da manhã. Depois, por volta das 3 da tarde, o ar-condicionado de todos fica no máximo. A indústria trabalha pesado e esse é o pico máximo de carga. Para servir esse ciclo de energia, o serviço público precisa de 3 tipos de usinas. Temos a carga base, que é uma carga de 24 horas. E essa usina funciona o tempo todo. Há a carga intermediária, que é uma usina com ciclos. Ela abre de manhã e fecha à noite. E também há as instalações de pico, que funcionam algumas horas por dia. E precisa de 3 tipos diferentes de máquinas para cuidar dessas cargas. A usina Bowen é o que chamamos de usina de energia de carga base. Ela opera com grande economia e funciona muito bem todos os dias, 24 horas por dia. São necessários 4 carregamentos de trem de 9.000 toneladas de carvão sulfúrico que chegam de Kentucky todos os dias para suprir a usina. O carvão é pulverizado até a consistência de talco, antes de ser soprado nas grelhas para ser queimado e aquecer a água. É transformado em vapor, que tem uma temperatura de 540 graus e uma pressão de 245 quilos por centímetro quadrado. Esse vapor é levado a uma turbina. Ele gira uma turbina. A turbina é presa a um gerador. A turbina e o gerador giram a 3.600 rotações por minuto. Isso gera a eletricidade que colocamos nas linhas de transmissão. Após fazer seu trabalho na turbina, o vapor entra no condensador, onde fluem mais de 36.000 tubos de cobre contendo água do rio Etowah, que fica próximo. A água do rio absorve o calor, condensando o vapor de volta à água para ser reutilizado na grelha. A água quente no rio é então esfriada em torres de esfriamento de 120 metros. Cada torre esfria mais de 1 milhão de litros de água por minuto. Não é uma surpresa que não haja mais comunidades capazes de abrigar uma usina na escala de Bowen com suas torres gigantes de 300 metros. Por isso, empresas de serviço como a Georgia Power desenvolveram instalações de pico com números menores em termos de uso da terra e de impacto ambiental. Usinas com turbinas de combustão, como a usina Dahlberg, no nordeste da Geórgia, queima gás natural ou petróleo ao invés de carvão em um motor a jato turbinado. O motor com turbinas a gás usa ar quente e não vapor para produzir energia. O combustível se mistura ao ar, é queimado e os gases expandidos movem a turbina. Quando a turbina gira, o processo é similar ao das usinas de ciclo de vapor. A tecnologia para este tipo de unidade, com a turbina a combustão, é bem parecida ao que você vê num motor a jato. O motor a jato tem um compressor, traz o ar para dentro, o queima e produz a energia que é usada na propulsão. Esta é uma máquina maior fazendo a mesma coisa. É como um motor a jato, só que poderoso.
As 8 unidades da usina Dalberg juntas produzem cerca de 600 megawatts de energia, menos que a potência de apenas uma unidade da usina Bowen. Como resultado, as turbinas são usadas apenas para produzir eletricidade complementar quando necessário. É usada para fornecer energia nos períodos do dia de maior demanda. Hoje, o mercado da energia e a pressão da sociedade por energia mais segura e limpa criaram uma demanda por usinas menores, que ficam bem distribuídas na paisagem. Isso está mudando a forma de uma indústria cujo lema sempre fora quanto maior, melhor. Construídas nos anos seguintes à Grande Depressão, as grandes usinas produziam mais energia. Mas nos anos 30 e 40, fazendas não tinham como usar essa energia. Afastadas e com alto custo para serem alcançadas, elas simplesmente não estavam na rede. Os investidores desse serviço não queriam pagar o preço de fornecer eletricidade para os consumidores rurais, porque teriam que encarar os custos de construir linhas de energia de até 160 quilômetros, que serviriam para apenas 4 ou 5 consumidores, sem retorno nos investimentos. O presidente Roosevelt e o Congresso fundaram a Tennessee Valley Authority em 1933 e a Rural Electrification Administration em 1935. Essas agências tinham o objetivo de levar eletricidade aos Estados Unidos rural, onde só 10% dos fazendeiros tinham energia. A Tennessee Valley Authority começou como um esforço de engenheiros do Exército para controlar enchentes, mas foi rapidamente usado como um modo de encontrar novas fontes de geração hidrelétrica nos rios da área. No total, foram construídas 42 represas para o sistema e um projeto de energia hidrelétrica massivo foi lançado, que alcançou uma capacidade total de 4 milhões de quilowatts nos anos 70. Nessa época, a missão das duas agências havia sido cumprida. 98% de todas as fazendas nos Estados Unidos tinham serviço elétrico. Após esgotar as possibilidades hidrelétricas das bacias dos rios, os administradores direcionaram sua atenção para outras formas de energia. Nos últimos anos, a Tennessee Valley Authority abandonou a base hidrelétrica e, na verdade, foi pioneira no aumento de algumas tecnologias movidas a carvão vistas hoje. E se tornou uma defensora ardorosa da energia nuclear nos anos 50 e 60. Os Estados Unidos possuem 5% da população mundial, porém consomem 25% do suprimento de energia. Em 1942, Enrico Fermi criou a primeira reação nuclear autossustentável em um laboratório escondido atrás do campo de futebol da Universidade de Chicago. E com isso deu início à era atômica. Numa bomba atômica, uma quantidade suficiente de plutônio para armas é implodida por uma carga de TNT, iniciando uma reação em cadeia, a explosão por fissão. A fissão é o processo em que elementos naturais, que são radioativos na natureza, como o urânio, são bombardeados com nêutrons. E com os nêutrons, eles se dividem em outros elementos. E quando se dividem em outros elementos, liberam energia. Felizmente, nem todas as reações nucleares acabam em devastação. Foi a época de paz gerada pela energia atômica que incentivou a indústria da energia nuclear. A primeira usina nuclear com recursos particulares e sem a ajuda do governo foi a Dresden 1, nos arredores de Chicago, em 1959. Se você pensa no Projeto Manhattan, na bomba atômica e no fim da Segunda Guerra Mundial, o avanço da tecnologia nesse período de 10 a 15 anos foi bem intenso. Hoje, mais de 100 usinas nucleares funcionam nos Estados Unidos, fornecendo 20% da necessidade de energia do país. San Onofre é o que chamamos de usina de energia de base, o que significa que ela opera 24 horas por dia, 365 dias por ano, em potência máxima. No caso, cada um desses reatores tem pouco mais de 1.100 megawatts de energia. A estação geradora de energia nuclear San Onofre, no condado de San Diego, Califórnia, fornece energia para 2,5 milhões de lares e negócios.
O combustível é o urânio. O urânio tem a habilidade natural de fissionar, o que significa que o núcleo do átomo de urânio pode literalmente se dividir. Quando isso acontece, libera uma pequena quantidade de calor, mas também libera nêutrons adicionais. Dentro de uma pelota de urânio, há bilhões e bilhões de átomos. Então, logo conseguimos uma reação em cadeia no urânio. E quando se tem bilhões de átomos liberando um pouco de calor, isso se torna uma grande quantidade de calor. Esse calor é liberado dentro do reator nuclear que fica sob um domo de contenção. As paredes têm 11 centímetros de concreto e ferro, e em teoria suportam qualquer desastre, produzido pelo homem ou natural, como terremotos. Nesse teste de força, a parede resistiu a um impacto direto de um jato F-4 Phantom. O reator e seu sistema de circulação são preenchidos com água, o que submerge o núcleo do combustível. Se você colocar um termômetro no núcleo, no próprio centro de abastecimento, ficaria em mais de 320 graus. Como a água circula pelo urânio quente, a água fica quente, sai pelo outro lado e entra em dois dispositivos grandes, os geradores de vapor. O vapor movimenta a turbina mecânica, fazendo-a girar a 1.800 rotações por minuto. Isso torna um gerador elétrico. E os elétrons são direcionados para os fios, fazendo a eletricidade gerar energia para abastecer lares e negócios. As turbinas e os geradores, juntos, pesam 800 toneladas. O equivalente a 800 carros compactos. Mas, apesar dessa grande dimensão, efetuam um processo básico. Quando a água radioativa dos reatores flui para os geradores de vapor num sistema fechado, ela aquece a água limpa num segundo sistema fechado antes de retornar ao reator. O vapor limpo movimenta a turbina e é então esfriado pela água do oceano antes de retornar ao gerador de vapor, onde novamente é transformada em vapor. Aqui atrás de mim está o Oceano Pacífico e cerca de 975 metros além da praia temos um cano de 4 metros de diâmetro que fica no oceano. E quando ligamos a bomba da água, puxamos cerca de 1,6 milhões de litros de água por minuto. As bombas são movidas por motores de 4.000 cavalos, o equivalente a 6 carros de corrida NASCAR em velocidade máxima. Cada bombeada é capaz de secar uma piscina olímpica em 15 segundos. Se por alguma razão os engenheiros precisarem parar uma reação nuclear, podem fazer isso inserindo um conjunto de alavancas no centro. As alavancas absorvem os nêutrons da divisão dos átomos, que movem a reação em cadeia, paralisando-a. Mas o aspecto surpreendente dessa usina é que até um limite alto funciona sem parar. Ela pode funcionar por 2 anos sem precisar de abastecimento em potência total. A unidade número 2 de San Onofre já operou por cerca de 530 dias consecutivos. Se fosse uma usina de gás natural, de petróleo ou de carvão, precisaria de abastecimento constante de combustível trazido por trens ou dutos. Do lado de fora, transformadores aumentam 22.000 volts de eletricidade para 220.000 volts, direcionando essa carga para transmissão em todo o sul da Califórnia. Apesar de a energia nuclear ser uma tecnologia relativamente nova e aparentemente bem-sucedida, ainda tem que se recuperar de um acidente em Harrisburg, na Pensilvânia. O evento mais significante que já aconteceu na indústria de energia nuclear americana, do ponto de vista da segurança, foi o acidente da ilha de Three Mile, em 1979. Lá havia um reator novo em folha, com operadores recém-contratados. Às 4 da manhã, por causa da combinação de erro humano e projeto mecânico, o âmago dos reatores, o urânio, ficou descoberto por várias horas. Sem nenhuma água para manter o urânio frio, o urânio se aqueceu demais e se fundiu. Provas sugerem que os prejuízos por causa do acidente foram baixos, mas a reação pública foi imensa. Desde então, nenhuma usina foi construída. Mas muitos defensores da energia nuclear prevêem que a indústria vai voltar à cena. Haverá um renascimento da energia nuclear. A questão não é se vai acontecer, mas quando. E os defensores sugerem que a questão de que tipo de lixo queremos no meio ambiente pode ser o argumento mais convincente da energia nuclear. A energia nuclear nos Estados Unidos fornece cerca de 20% da eletricidade em todo o país. Essa quantidade provavelmente surpreenderia muita gente.
Esses 20% evitam a emissão de cerca de 177 milhões de toneladas métricas de gases estufa, que seriam emitidos na atmosfera se esses 20% de energia nuclear fossem substituídos por carvão ou petróleo. Eu diria que nos próximos 10 ou 20 anos veremos a porcentagem de energia nuclear subir, porque esse é um bom modo de lidar com a questão do aquecimento global. E não há nenhum lixo sólido, além do lixo radioativo, que temos que lidar. Mas eu sinto que descobriremos um jeito de lidar com o problema. Talvez. Mas as 3.000 toneladas de combustível usado que a indústria produz a cada ano não têm um lar permanente e são armazenadas nas usinas nucleares que o produzem. Como esse lixo continua radioativo por milhares de anos, não é surpresa que a maioria dos políticos continue a dizer não no meu quintal. Todas as substâncias naturais contêm material radioativo. De fato, a cerveja contém 13 vezes mais radioatividade que a água de esfriamento liberada de uma usina de energia nuclear. Apesar da história das usinas de energia serem sua maior parte de crescimento e triunfo tecnológico, o futuro da geração elétrica pode ser incerto. O que está claro é que chegamos a uma encruzilhada onde as preocupações ambientais, o consumismo desenfreado e os limites tecnológicos se encontram. O tamanho de uma usina de energia está restringido a cerca de 1.000 megawatts. Eu estava pensando na razão do limite ser esse. A caldeira numa instalação a carvão é do tamanho de um prédio. Tem 11 andares de altura. Hoje em dia, há lâminas de turbina que, em alguns casos, têm 4 metros. A velocidade de algo com 4 metros girando a 3.600 rotações por minuto começa a ficar supersônica. Hoje, as necessidades elétricas do país são abastecidas por redes de energia regionais interconectadas. Em teoria, isso garante que a energia flua para onde há necessidade. Na prática, essas redes ficam sobrecarregadas para atender a demanda. No momento, há uma série de redes regionais. Teoricamente, podemos mover energia do Texas para a Califórnia. Contudo, pode haver apenas um caminho bom para se fazer isso. Mas numa situação ideal, seria bom haver mais opções para isso. A falta de opções para rotear a eletricidade fica ainda mais complicada pela alta demanda durante o verão e começa a causar falta de energia. É uma questão de geração, é uma questão de não haver quilowatts suficientes no sistema. E é ocasionada por grandes falhas nas instalações ou mesmo pequenos problemas que a tiram do ar por várias horas. O outro lado da moeda da geração de energia insuficiente é uma falta de interesse generalizado em conservação de energia. Hoje eu vejo menos ênfase e cuidado sobre a eficiência de energia do que nunca. Eu nem consigo lembrar de pessoas que eu conheço que desligam as luzes quando não os estão usando. Aqui no meu escritório, eu não posso desligar as luzes de minha sala ou de outras salas. Mais de 1/3 da população mundial não tem eletricidade hoje. E não existem pessoas que não queiram eletricidade. Então é sempre mais carga vindo globalmente. Nós temos que nos perguntar, como sociedade, como criaturas na Terra, como fornecer essa carga. E isso não pode ser feito se queimarmos combustíveis fósseis. Quando falamos sobre as implicações ambientais da criação de energia, temos que olhar para o tipo de combustível primário. Se estamos falando de petróleo, estamos lidando com um N20, ou óxido nitroso. Lidamos com metais que estão no petróleo. Quando lidamos com carvão, lidamos com a emissão de partículas. E, em alguns casos, com traços de elementos de metais pesados. E lidamos com a emissão de partículas, que é quase uma poeira que sai do carvão. Os riscos à saúde vindos dos metais pesados e da emissão de partículas são poucos em comparação às implicações globais do aumento do dióxido de carbono em nossa atmosfera. O dióxido de carbono é o resultado direto da queima de combustível fóssil. A concentração desse gás tem aumentado drasticamente na atmosfera desde o começo da Revolução Industrial, aquecendo nosso ambiente e nos ameaçando com mudanças de clima catastróficas. Diante de um ambiente deteriorado, claramente precisamos procurar uma fonte de energia limpa. Mas qual? Felizmente, o centro da Terra é bem mais quente que a superfície.
E a interação desses gradientes de temperatura chega muito perto da superfície em muitas partes do mundo. E isso pode ser usado para criar um fluido quente ou criar vapor que moveria as turbinas convencionais. Em uma usina geotermal, poços são cavados centenas de metros abaixo da superfície da Terra, em reservas com temperaturas de 180 graus Celsius ou mais. Apesar de a Mãe Natureza fornecer o calor, as fontes geotermais, como os geysers, não estão em todos os lugares e nem são limpos. Há alguns problemas. Primeiro, é difícil localizá-los. Não há nenhuma região norte que se saiba. Então, temos dificuldades em usá-los aqui. Com as instalações geotermais, o poluente primário é o sulfato de hidrogênio. Com isso, o problema é pegar o sulfato de hidrogênio, capturá-lo e encontrar um jeito de lidar com ele quando capturado. A tecnologia por trás do uso do vento é elegantemente simples e, como resultado, a energia eólica é uma fonte de energia renovável em expansão. Colocamos um ventilador no vento e, quando o vento gira o ventilador, gira o motor e produz energia. Pode ser simples, mas estes ventiladores modernos utilizam a mesma aerodinâmica que levanta os aviões do solo. Das limitações que existem para aproveitar o vento, a primeira é que temos que ter uma fonte de vento. E enquanto há locais no país com muito vento, onde podemos fazer isso, não é sempre que as pessoas querem ver centenas de turbinas construídas. A tecnologia mais futurista, a fusão, combina dois núcleos atômicos leves para formar um único núcleo mais pesado. Isso gera níveis de calor similares ao estado de plasma do Sol. E assim como o Sol, libera uma quantidade incrível de energia. Apesar dos níveis de calor encontrados no plasma serem difíceis de controlar na Terra, o vasto potencial da fusão tem encantado alguns e amedrontado outros. Esse é um tema para os cientistas egocêntricos que acham que podem pegar as forças mais cataclísmicas que o homem conhece e lidar com elas. Contudo, há um modo menos dramático de capturar a energia do Sol, a energia solar. Mas, nesse caso, o debate a respeito dela não é sobre segurança e sim sobre eficiência. Mesmo em áreas do país onde o sol brilha bastante, como no deserto, no sudoeste, a tecnologia ainda é muito atrasada na capacidade de suprir as grandes usinas de carga base, como as de carvão ou as nucleares. Por exemplo, para substituir uma usina nuclear de médio porte, teríamos que usar mais de 1.000 metros quadrados de painéis solares com a tecnologia de hoje. Os defensores solares dizem que isso não é um problema tecnológico, mas do conceito de usinas de energia gigantes e centralizadas que limitam a eficácia solar. Talvez as usinas de energia do futuro se pareçam com algo assim, uma casa na costa de Maine que gera mais energia do que consome. Essa casa incorpora energia solar termal para o aquecimento da casa e da água, e eletricidade solar para os produtos elétricos. Os painéis são integrados para formar a cobertura do telhado ao sul. E a casa funciona em termos de aquecimento. A água quente e a necessidade de energia elétrica com a energia recebida sobre o telhado. A casa faz mais do que se sustentar. Ela contribui com a necessidade de energia da comunidade. E seu dono, William Lord, tem muito orgulho desse fato. Produzimos nossa própria água quente e nossa eletricidade. Na verdade, geramos mais eletricidade do que usamos. Então, o processo de se encaixar no meio ambiente é contínuo em nosso caso, e não é prejudicial. A energia solar não causa apenas um sucesso ambiental, mas também econômico. Temos 2 medidores na casa. Um mede o excesso de energia que exportamos para a companhia de energia e o outro mede o quanto de energia usamos da companhia de energia. E no Maine há algo chamado de medição de rede anual. E o resultado é que basicamente não pagamos pela eletricidade anualmente. Quando construímos nossa casa solar, não percebemos que estávamos criando um evento. E ainda funcionamos como um lugar onde as pessoas podem aprender sobre a energia solar. Recebemos muitos visitantes. Além disso, temos o website. O site Maine Solar House recebe mais de 1 milhão de visitas por ano. Esse mês eu vou ver uma casa no porto de Kennebunk, aqui perto. Até o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, tem painéis solares termais no telhado.
Eu acho que é uma grande esperança para todos, porque claramente é o melhor modo de produzir energia. Afinal, a energia solar não polui. A conversão direta de energia solar em eletricidade, com suas taxas, é o método mais benigno para o meio ambiente de se fazer eletricidade. Isso, associado com outras medidas de conversão, como a conversão de energia eólica e a energia hidrelétrica, podem ser combinadas para gradualmente substituir os sistemas convencionais e construir uma economia de energia duradoura, baseada no renovável. Não é uma questão de acontecer ou não, mas quando. Versão brasileira, etc. Filmes, São Paulo.